Então, vamos lá, gente, falar um pouquinho de saúde única, né? A gente montou alguns slides aí. Na realidade, esse daí já foi do nosso estudo, né, Maria do Carmo? A gente estudou por ele. Graças a Deus deu tudo certo. Então, aí bem no cardzinho, a gente consegue observar que tem algumas palavras-chave. Gente, o Profibio é muito de palavra-chave. Eu acho que o corretor ali, quando ele está corrigindo, ele fica buscando as palavras-chave. Se ele achar, ele dá nota máxima. Então, nós temos aí a questão da saúde humana, ambiental e animal, interconectada, né? Ligada. Não dá para dissociar um do outro. Então, nós temos algumas palavras, como integração, zoonose, doenças emergentes, né? Conexão. Não dá para falar de um sem citar o outro. Sempre que você for responder a questão, falar de um, liga os três, sempre, que aí vai dar tudo certo. Pode passar, Maria do Carmo. Então tá. Leia aí, essa palavra. Como é, Maria? On-health. Eu leio on-health. A Maria do Carmo é que sabe falar inglês, que lê de forma diferente. One Né? Health. On-health, Vou aprender uma hora. Né? On-health, né? Que é saúde única. Se refere à saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Né? Esse é o foco do Profibio. Essa definição é de 2008, né? Reconhecida que a saúde única dos seres vivos e animais são indissociáveis. Né? Então, qual é o foco do Profibio? Aqui a gente entende os conceitos das palavras-chave, que são interconexão, né, e interdependência. Ou seja, a saúde, ela é interconectada e interdependente um do outro, né? Todos nós estamos conectados diretamente com a saúde animal. Ok? Pode passar. Pode passar, Maria. Maria do Carmo? Vocês estão me escutando, gente? Sim, Estou. Suelen, eu Estou. estou. Sim. Ela aparece aqui para mim, mas ela não está O microfone dela está desligado. Tá. Então, vamos lá. O que mais é cobrado dentro da saúde única? São alguns conceitos, como, por exemplo, as zoonoses, né? Vocês podem me citar algumas zoonoses, assim, da local de vocês, que seja bem pertinente? Pessoal? Em Santa Catarina, a gente está com a dengue e também outra coisa que está de novo aqui, a gente está com o não é rotavírus, é mentira. Tem lugares que estão falando bastante de Covid, mas tem gente pegando. Então, gente, as zoonoses são doenças ali que vêm dos animais, né? Pra gente. E A raiva, né? A raiva. A raiva é uma zoonose bem típica, né? E tem até explicação para os vetores, né? Algumas doenças. E isso tudo é por consequência geralmente por ações antrópicas, né? Ali quando o homem desmata, quando bota fogo, né? Que esses animais eles vão migrando, né? Para outros ambientes, inclusive para as cidades. E esses animais, quando eles estão lá no ambiente deles, eles têm a questão da dispersão, né, desses vírus, dessas bactérias que provocam doenças. É chamada diluição, né, a diluição desses patógenos, né, do causadores das infecções. Só que quando esses animais eles sofrem agressão no meio ambiente, automaticamente eles vão procurar abrigo, seja em outras regiões que possuem fragmentos ou na cidade. E aí eles trazem consigo os seus patógenos que talvez para eles não façam efeitos nocivos, né? Mas acham espécies sensíveis, como por exemplo
quando a gente fala da raiva, né, nos morcegos ali, ou algumas doenças que, por exemplo, são dos macacos, por exemplo, ou um exemplo clássico que eu falo muito aqui na minha cidade, que é a questão da hanseníase, né, dos tatu, o pessoal gosta muito de comer tatu, e tatu, ele é um vetor natural ali da hanseníase, né, então as pessoas não têm informação para entender que, não pode comer, não pode por quê, né, então a gente tem que entender que existe uma conexão bem interessante quando a gente fala de ação antrópica, né, quando o homem, ele destrói o ambiente, provocando diversas situações, como aquecimento global, fragmentação dos habitats, fazendo com que esses animais se desloquem, levando consigo aí essas infecções, né? É bem interessante isso, tá? Aí nós temos também a questão da segurança alimentar. A segurança alimentar também, o que é segurança alimentar? Primeiro vamos definir o que é segurança alimentar. Segurança alimentar é uma ideia que a gente defende muito na nutrição, que fala sobre quantidade e qualidade, né? Quantidade e qualidade. Suzana, geralmente as questões já vêm com essa situação de ação antrópica dentro da pergunta, né? Então, voltando para a segurança alimentar, significa o indivíduo ter uma quantidade suficiente de alimento e de qualidade. Aí entra muita questão, por exemplo, do agrotóxico. Quando você vê ali, bota o agrotóxico no alimento, e às vezes tem a quantidade, mas o alimento ele tá envenenado, então ele perde a qualidade quando você coloca substâncias tóxicas, né? Então, a segurança alimentar também está relacionada, como eu falei, à quantidade. Por exemplo, quando existe, por conta do aquecimento global, um desencontro, por exemplo, temporal das flores com as abelhas, isso pode acontecer no aquecimento global. Daí, o que acontece? Existe a queda de produção de alimento, o que também vai provocar, nesse caso, a insegurança alimentar, ou seja, vai faltar alimento, né? Imagina só, com essa loucura de aquecimento global, as abelhas elas são orientadas pela temperatura, de repente elas ficam perdidas, às vezes morrem, porque quando chega, já aconteceu a maturação daquele vegetal, que também é por conta da temperatura, e acontece isso pode provocar ali a insegurança alimentar por conta que vai faltar alimento, né? Não só para a gente, mas questão também dos animais, né? Que estão aí, que sobrevivem da natureza, certo? Aí nós temos aí também o conceito de medicina comparada, né? Que são as doenças comuns entre animais e humanos, né? E também nós trabalhamos muito a questão dos riscos ambientais, como, por exemplo, já caiu questão no Profibio sobre a questão da mineração, né? do agrotóxico. São várias situações que a gente tem sempre que interligar todas as situações para a gente entender quais são os impactos principais dessas questões, né? Quer falar um pouquinho, Maria do Carmo? Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente fala isso, eles sempre colocam uma situação que o mundo está vivendo. Então, por exemplo, pensar no que aconteceu em Brumadinho, pensar o que aconteceu em Fukushima, não é só aqui no Brasil, não, ou em Chernobyl, e imaginar isso, o risco que foi no ambiente, a produção desses contaminantes, e, e a repercussão disso, não só no meio ambiente, mas nos seres vivos desse ambiente, essa interconexão, ela cai bem nesse guarda-chuva que ele chama da One Health. Então, gente, vocês têm alguma coisa para comentar? Vocês querem falar alguma coisa? Alguma dúvida? Então, no caso, sempre parte de um problema real relacionado, que estejam correlacionados entre o ambiente e as zoonoses e as ações antrópicas. Basicamente, uma situação leva a outra, né? Lembrando também que nós estamos vivendo um momento de muitos desastres naturais, né? Porque nem sempre apesar de que os desastres naturais está referente às obras humanas, né?
Mas simplesmente pode acontecer também, a natureza ela pode mandar algumas situações que podem interferir no meio ambiente dos animais, né? Nem sempre é só o homem que está ali, mas apesar de que eu até falo e discordo ao mesmo tempo, porque tudo que está acontecendo hoje no planeta é por conta das nossas ações, né? Indiretamente, pelo menos. É isso. Mas sempre vai ser isso, sempre vai ser uma situação, geralmente antrópica, de fato, que vai afetar o meio ambiente e os animais. E aí a gente vai ter que saber interligar quais são as causas, consequências, né? Como é que você vai investigar, quais são as emergências daquela situação, para poder comparar. E a gente tem sempre que lembrar também que, como nosso foco é educação, sempre lembrar do nosso papel de educador, né? Qual é o nosso papel porque a saúde única é uma ciência que estuda prevenção, né? E também como resolver. Então, você conhecer para poder prevenir e, se acontecer, como resolver. Então, basicamente, nós, como educadores, de professores de biologia, nós temos um papel muito grande na questão da informação, né? Porque nós somos aí propagadores de ideias. Então, nosso papel é muito importante. Sempre que for responder as questões referentes à saúde única, lembrar disso, tá, gente? Que nós somos professores e a educação em sala de aula, de fato, também, não só na sala de aula, mas a educação como um todo. Educação na saúde, cursos, né? Preparatório, pessoal do trabalho no hospital, pessoal que trabalha na vigilância, tudo isso é importante, falar de educação. Porque a educação, ela desbrava fronteiras. Como, por exemplo, a questão da dengue. A dengue simplesmente é educação. Se o povo não tiver educação, não acaba. Pelo menos por enquanto não, porque o pessoal está trabalhando na questão da biotecnologia aí para fazer mosquito inférteis, né? Aí. Mas aí nós temos essa questão, né? Da educação ser muito importante. Oi, Jória, estava sentindo sua falta. E aí, gente, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu achei interessante esse guarda-chuva e a do Carmo, ela botou bem essa questão da união, né? Quando a gente vai estudar a saúde, lembre que a professora enfatizou muito a ideia de que a gente como espécie acaba também se colocando num patamar, né? O ser humano. E a gente sabe que as nossas ações são muito contundentes, né? Em relação ao meio ambiente. Para tudo o que for, porque a gente percebe que hoje a ideia é sempre o aquecimento global, né? Nós estamos vivenciando realmente uma catástrofe climática, né? Com mais ou menos 15 ondas de calor daqui para agosto, né? No país. E junto com isso é o Ninho, que já é um evento natural que acontece, né? Só que a gente está tendo, o que eu percebo, e eles já estão vendo, hoje mesmo eu estava vendo no assunto, que é o G1, um climatologista falando que o produto disso vai ser doenças, né? A gente vai ter muitas síndromes, já tem muitas síndromes respiratórias, síndromes com vetores, né? Porque quanto mais esquenta, os vetores se multiplicam. Inclusive, uma questão do Prof. Bio, que foi essa de saúde única, ela relacionou o aquecimento global com a dengue, né? E a dengue, ela é uma das doenças que hoje em dia as políticas públicas estão todas voltadas, né? Porque em Teresina, não sei se na cidade de vocês, mas em Teresina ela já é uma doença endêmica, né? Ela é própria da região. A gente tem picos de morte, inclusive, pessoas que falecem, crianças, jovens. Por isso que se hoje a gente fala muito de educação ambiental, né? De que a Suelen coloca. E também as políticas públicas para gerarem isso, né? Políticas públicas para ter pesquisa sobre isso, políticas públicas para vacinar, porque a gente sabe que a vacina também ajuda a gente também a se manter protegido. Então, eu acredito que eles enfatizaram muito uma doença. Eu até lembro quando a gente foi estudar, não sei se Maria do Carmo lembra isso, Ellen, que a gente viu dengue, não foi? A gente viu dengue, estudou dengue, mas a gente não sabia que ia cair dengue. Nós estudamos, inclusive na véspera. Foi. Nós falamos foi da dengue. Lembro que a Águeda pontuou a parte de a expansão do nicho do Aedes aegypti, né, que ele tem um nicho concentrado nas zonas equatoriais, e com o aquecimento eles iam chegar nas zonas temperadas, como que acontece na Europa agora, né? Para nós, hemisfério sul, teoricamente é inverno, começou, e para a Europa é verão. E lá eles já estão vivendo os calores, né? Calor de 38 graus, de 37, que não é tão comum na Europa esse tempo. Então, nós estamos vivendo um novo normal, mas com as temperaturas mais altas, né?
A vida é loucura, mas a gente precisa entender. E eu acho que o One Health, a professora Simone até enfatizou que a tradução saúde única foi a mais próxima, né, do Carmo? Eu não lembro se ela falou isso, porque não tinha uma palavra específica, né? Saúde única, uma saúde. E a palavra One Health, ela faz também de várias saúdes, não só a saúde humana, mas a animal, a vegetal, em todas as suas nuances. Ok, pode passar, Maria do Carmo. Isso aí é a história, né? Acho que só para a gente entender mesmo que desde antes de Cristo que já se percebe, né? Que precisa ter esse equilíbrio. Né? Em 2008 foi que, de fato, veio vamos botar assim, o decreto, né? Agora sim tem que ter a saúde única, não dá para trabalhar mais separado, né? Tem que trabalhar todo mundo junto e conectado. Pode passar, Maria do Carmo. Então, vamos lá. Pessoal, 60% das doenças infecciosas humanas são zoonoses. 60%. É muita doença ligada à zoonose. Então, é um assunto importante, né? Então, nós temos que ver algumas situações aí. Por exemplo, nós precisamos entender qual a relação entre reservatórios, vetores e humanos. Um animal que ele é reservatório, ele é uma casa para o patógeno. Geralmente, esse patógeno não faz efeito para ele, não machuca ele, não provoca doença nele. Faz parte da microbiota, vamos supor assim, né? Só que esses patógenos, eles conseguem migrar para outras espécies, geralmente através de vetores, né? Intermediários ali até chegar nos humanos. Então, a gente tem que entender que a relação desses animais com a gente. Uma outra coisa também que a gente tem que falar é os animais sentinelas. Animais sentinelas são animais que geralmente eles servem como monitoramento para entender as doenças que acontecem. Um exemplo clássico disso é que quando a gente estava estudando, na Maria do Carmo mandou um card da Prefeitura de São Luís que tinham achado um morcego com raiva, né? E a partir daquele momento eles estavam monitorando, porque quando acha um animal desse na cidade com raiva, é sinal de alerta, ou seja, esse animal ele atua como um animal sentinela, que é um animal que traz para a sociedade, traz para o cientista, traz para a gente, que somos pesquisadores, um alerta que tem alguma coisa errada, né? Então, lá no material que a gente tem no ProfBio, tinha até um exemplo de uma carvoaria, né, que alguns pássaros, eles ficam naquela região que tem produção de carvão, e que o pessoal ele dá uma parada na produção quando esses pássaros eles param de cantar, porque é uma forma de identificar que o ar está poluído demais. Então, animais sentinelas são animais que podem e devem ser monitorados para controle de doenças. Alguma dúvida, gente? Não? Vocês estão entendendo? Suelen, eu não. Ok. Eu queria pedir. Eu não tenho dúvida, eu não entendi. Ô, Não Suelen, tenho dúvida. Até agora eu não tenho dúvidas. Ah, tá. Tudo bem. Suelen, eu posso falar. Pode falar, querida. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Tá. Aqui em Santa Catarina, a gente teve uma aula bem, assim, como é que eu vou falar? Simples sobre isso. Foi, mas não foi tanto quanto você está falando. E também não é a realidade toda que você está falando, né? Do jeito que você está falando. Então, tô vendo o teu domínio absoluto sobre isso, é bem legal. E você teria como não falar tão rápido e juntar um assunto no outro? Ah, para mim não falar rápido. Não, é porque quando você tem nome, você pula de um pro outro muito rápido. E aí, Quem me conhece sabe que eu sou bem aleatória mesmo, né, Maria do Carmo? Eu falo coisa com coisa. Aí eu tô tentando anotar tudo. Aí se der essa vagar um pouquinho, pra gente poder anotar. Eu falei, Jora, entra para vocês me controlar, porque eu falo coisa com coisa. Minha cabeça ela vai a 1000 por hora. E aí tem hora que eu falo de uma coisa e mudo de assunto, é mais ou menos assim, sabe?
É porque esse assunto também, ele tem muitas nuances, né? A gente fala de zoonose, aí fala de dengue, que tem relação com raiva, né? E fala de animais sentinela. Mas, assim, o que a Suelen falou é uma coisa bem interessante, porque os reservatórios naturais, né? Os animais sentinelas, eles dão indícios de que algo está errado. Por exemplo, aqui no Piauí, teve uma morte por raiva lá na zona rural de Oeiras, né? Um rapaz, ele foi interagir com aquele sagui, vocês conhecem o sagui? E aí, ao interagir com ele, o sagui mordeu ele. Aí ele passou mal na unidade, né, lá aqui de Oeiras, que é o município, a primeira capital do Piauí, e veio para Teresina. Aí no Natan Portela, aqui, nós aqui, não sei se na cidade de vocês, mas aqui na capital, todos nós temos um hospital só para doenças neurotropicais. Então, ele ficou lá em observação e no final foi feito o teste. Só que ele veio a óbito, ele não conseguiu, né? Então o teste dele, depois de 5 dias, foi confirmada a raiva. Então o que foi que aconteceu? O que foi que o Estado fez? O Estado teve que mandar agente de endemias para lá, para poder ver se tinha algum cachorro, gatos, porque se ele interagiu com o sagui, quer dizer que os grupos lá estavam com raiva, né? Então, os animais sentinela, como a Suelen falou, eles são reservatórios naturais. E aí tem um outro termo que a gente fala também, que é a questão do efeito diluidor, né? Por exemplo, quanto mais espécies, né? No caso, elas interagem entre si, o vírus ele vai saltando, né? Em morcegos, em macacos, em alguns animais, esse efeito ele vai ser menos competente, né? Então, se, por exemplo, lá em Oeiras, o que se supõe? Que lá tá, alguma parte está degradado, esses animais estão frequentando as casas para comer, então ele é um animal mamífero, né? E ele é um animal competente como o morcego também, que é mamífero. Tendo uma reserva legal, esses vetores, o vírus, ele meio que se dilui nas espécies, né? E aí ele vai ficando, a gente fala na ecologia de efeito diluidor, lembro da Águida, né? E aí, no caso, ambientes antropizados, no caso de Oeiras, aconteceu esse detalhe. E assim, está acontecendo muito. No Ceará já foram 4 mortes, né? A gente viu São Paulo, 3. Então, eles já estão realmente fazendo um estudo específico para entender por que está acontecendo isso. E a gente sabe que está acontecendo porque são ambientes antropizados. É coisa complicada, mas é isso mesmo. Vai mandar um link para a Agda bem aqui, peraí. Manda ela entrar. Tá todo mundo brigando aqui contigo. Peraí. Aí uma coisa interessante também, né? A gente fala de soluções. Qual seria a solução? Eu participo de um projeto aqui chamado City Nova, né? A City Nova, ela é um projeto de áreas urbanas, né? Eles querem, na verdade, fazer o seguinte: eles querem fazer um corredor ecológico entre dois estados e acho que 5 cidades, que no caso são corredores ecológicos para que os animais possam percolar pela parte urbana, né? Porque acaba que as vias urbanas vão sendo construídas, mata vai sendo degradado e aí vai ficando pior, né? Então, eles estão tentando juntar alguns biomas daqui de Altos, de Beretinos, Timon, Teresina, para que esse fluxo gênico, né, de animais aconteça. E fazer corredor ecológico ainda também é uma medida mitigadora, né? Educação ambiental, no caso, deixar essa fragmentação de habitats, que a gente sabe também que tem um efeito de borda, né? No caso de Oeiras, o efeito de borda é o quê? Os animais saem da mata, entram em contato com o ser humano atrás de alimento. E aí acaba tendo esse contato, né? E aí os vírus vão se espalhando pela comunidade. Tá, só falar dessa questão do efeito de borda, o pessoal que vai fazer ecologia cai muito, né? Vocês sabem o que significa efeito de borda? Efeito de borda é mais ou menos assim, nós temos uma mata fechada, né? Então, os animais, eles se concentram ali no meio e tem as bordas, né? As bordas são regiões que tem mais, vamos dizer assim, que são mais extremos, são mais difíceis de sobreviver. Então, não são todos os animais que sobrevivem na borda. Então, quando vai acontecendo nas fragmentações dos ambientes, por N motivos, geralmente motivos antrópicos, né? Que é o homem desmatando, pegando fogo, esses animais, eles tendem a ter que migrar para a borda. E esses animais da borda, geralmente são animais super resistentes. Geralmente são os mesmos, são roedores, morcegos, né?
E esses animais, eles trazem consigo ali, eles conseguem armazenar muitas viroses, muitas bactérias, eles são super resistentes a esse tipo de situação. Geralmente são os animais que mais trazem problema para a gente, né? Que são esses animais que ficam ali na borda, né? Chamado efeito de borda, que aí provoca quando ele vem para a cidade, ou até mesmo para outros animais que talvez sejam sensíveis, eles levam doenças. Mas lembrando também que não é só os animais que levam doenças, nós também levamos doença para eles. Quando a gente adentra a mata fechada, nós estamos ali suscetíveis a pegar algum tipo de doença, alguma zoonose ali específica, ou levar para eles também, né? Tem pesquisa sobre isso, que o homem também leva doença. Eu lembro bem de um caso que teve aqui na cidade, aqui em Balsas, de um senhorzinho que foi preso umas 3 vezes fazendo relação sexual com cadelas, né? Interessante é que todas elas pegavam doenças, né? O pessoal dos zoonoses fazia o exame e elas estavam com doenças humanas, né? Porque ele talvez não tinha, mas os animais pegavam, porque são suscetíveis, né? Não é compatível às doenças venéreas ali. Então, é interessante que a gente tenha noção que não é só o animal que traz doenças para a gente, nós também levamos para ele, né? Então, é bem trocado mesmo, né? Bem trocado. Os animais trazem, nós levamos, e alterações ambientais fazem parte desse mecanismo. Certo? Uma coisa que aconteceu bastante aqui foi uma pessoa trouxe o javali e não para fazer criação, né? E não teve efetividade para poder tratar os animais. E o que aconteceu é que eles foram soltos na região. E hoje foi liberado aqui na área carbonífera de Santa Catarina, foi liberada a caça de javali. Só que isso está gerando uma proporção muito grande de contaminação, porque eles matam o javali no lugar onde está, e ali eles já cortam a carne, e ali parte já é consumido, parte é levado sem uma prioridade, uma higienização adequada, etc. Tal. Então, é uma coisa que tem sido falada bastante aqui na região, essa situação do javali, sabe? E tem trazido bastante doença. Credo. Cada região com seus problemas, né? No caso, o javali, ele é uma espécie generalista, né? Porque ele não é nosso, né? Invasor. Assim como também a jaca não é nossa, a manga, né? Não é nossa. São espécies generalistas que conseguem se adaptar em ambientes. E não deixa de ser plantas invasoras, né? Porque todo lugar, como ela falou, foi liberada a caça e já está sobrepondo, né, nichos de outras espécies que talvez, né, são mais especialistas e fica nesse sentido, né? Verdade. Gente, geralmente tem 2 questões de ecologia na prova. Uma de saúde única, que não deixa de ser ecologia, porque não tem como não citar, né? Toda essa questão aí que a Jória falou, a questão de animais generalistas, animais especialistas, né? E questão do desmatamento, né? A ação antrópica, os animais, é tudo interligado. Teve uma questão também de saúde única que falou do SAF, né? Que era junto saúde única e zoonose, que são os sistemas agroflorestais, né? Bem interessante também. Mas passa aí, Maria do Carmo. Bora para frente. Tá aí, ó. A pressão antropogênica e spillover, né? Que a gente já chegou a comentar aqui. Por exemplo, a invasão humana em floresta, desmatamento e urbanização desordenada. Esse aí foi um resumo, gente, da questão do ano de 2024. Se eu não me engano, foi a segunda chance, ou foi a primeira, não lembro, né? Aí a gente tinha 3 situações. Uma era a questão do desmatamento né? Qual que eram os problemas disso? Então, nós temos um fenômeno aí chamado spillover, que nada mais é do que salto entre espécies, né? Salto entre espécies. Esse salto entre espécies, nós estamos referindo a patógenos. É aquilo que a gente falou. Se tem um desmatamento, esses animais eles vão procurar abrigo,
E o abrigo, às vezes, chega a ser na cidade. Por isso que muitos animais invadem as cidades. E esses animais trazem esse contato próximo do humano com o animal por conta do ambiente que foi degradado. Ele acaba dando a oportunidade do spillover, que nada mais é do que o pular de espécie. Um patógeno, ele pula de uma espécie para outra. Um exemplo clássico aí é o Covid, né? O SARS-19, ele saiu ali é uma zoonose que entrou e se adaptou aos seres humanos. Então, isso é o spillover, é o salto de espécie, né? Então, esse salto de espécie é possível por diversas razões. Uma delas pode ser que ele sofra mutações, né? Ali para poder se adaptar a novos hospedeiros. Só um segundinho, vou controlar bem aqui meu cachorro. Tá? Pronto, meu Rottweiler tá brabo aqui. Então, gente, aí nós temos a síndrome da angústia ambiental, né, de Paul Einstein, né, que significa ressurgimento de doenças infecciosas, né, que inclusive fala-se muito nessa questão desse El Niño, né, sobre isso. A perda da biodiversidade também tem que ser falado. Quando você desmata, a gente não pode falar só do salto de gerações. Nós estamos falando dos ciclos do carbono, do ciclo da água, do ciclo do solo, né? Então, tudo isso tem que ser mencionado. Lembrando que nós temos 3 âmbitos: ambiente, animal e ser humano. Para o ambiente, né? Para o ambiente, que quando a gente fala do ambiente, nós vamos lembrar dos ciclos biogeoquímicos. Um desmatamento faz o que com o ambiente? Quais são as consequências para o ambiente? Qual é a consequência do desmatamento para o ciclo do carbono? Qual que é a consequência para o ciclo da água, né? Existe essa interferência, né, gente? Tem que pensar em tudo isso. Então, quando a gente fala de desmatamento, seja por derrubada ou por fogo, por exemplo, que o fogo nem sei se é pior, se é a derrubada ou é o fogo, né? Também mexe com, mata muito micro-organismo do solo, né? Então, nós temos aí a interferência dos ciclos biogeoquímicos, tá? E aí também acontece o ciclo da polinização, que acaba que destrói as plantas, né? Os animais, eles migram, morrem de fome, o carbono, ele fica aí, né? Fica sem sequestro, porque as árvores estão morrendo, a água não vai conseguir infiltrar no solo, enfim. Você passa o dia todo aqui e a gente não consegue parar de imaginar consequências negativas com relação ao desmatamento, não é isso? No caso, Suela, é como se fosse um efeito em cadeia, né? É. Altera um, aí sai alterando todos os outros. Exatamente. Mas você tem que lembrar que lá na prova você tem que citar consequências para os 3. Para o ambiente, está perdendo a biodiversidade, né? Mexe no ciclo biogeoquímico, no ciclo do carbono, no ciclo da água. Para os animais, eles ficam sem casa, né? Migram, doenças, e os humanos, né? Consequência, aquecimento global. Então, tudo isso a gente não pode deixar de conectar. Os 3, tem que falar dos 3. Vocês estão compreendendo? Juntando a palavra tríade, né? Eu vi que normalmente quando tem essa palavra tríade, né? Exatamente. Acham Inclusive, que é uma palavra-chave, a tríade, né? Tríade é uma palavra-chave. Exatamente. Então, nós temos aí essa questão do spillover, né? Salto de gerações, a questão da perda de biodiversidade, da polinização, do solo, do ciclo do carbono, do ciclo da água. Vocês conseguem dizer mais alguma situação? Não? Passa para frente, Maria do Carmo. O povo está calado. Sueli, no caso do crescimento desordenado de pombos, também poderia ser um exemplo nas cidades? Ave Maria, fala não, que eu tenho uma laje aqui cheia de pombo. A raiva desses pombos. Com certeza, né? O pombo, ele é um agente infeccioso muito grande. Muito Pode grande. causar vários tipos de doença, ele carrega, né?
E além disso, além de contaminar o local onde ele está, ele ainda é contaminado também, né? Ele, além de poder ser só vetor, ele também pode ser, ele leva para outros lugares, né? Exatamente. Entendi. Quer falar mais alguma coisa, pessoal? Não? Não, eu entendi. Porque me chamou a atenção recentemente, não existia na escola que eu ensino, no interior de Pernambuco, faz divisa com Alagoas. Recentemente eu comecei a observar que não existia antes, próximo à cantina, surgimento de pombos. E aí eu fiquei ali, assim, comecei a... Me chamou a atenção, principalmente por conta dessa questão de saúde única. O quanto é perigoso, né? Exatamente, demais. Aí, pessoal, nós temos uma situação que, se vocês podem observar aí, nós temos uma árvore cheia de frutos, uma folha com uma larvinha, né, com uma lagartinha, e um pássaro. E a relação está apontando aí o pássaro para a lagarta e a lagarta para a árvore. Nós temos algumas relações ecológicas aí, né, gente? Vocês conseguem citar quais são as relações ecológicas? No caso, de alimentar o fluxo de energia. Nós temos aí uma relação de predatismo, né? Parasitismo. Parasitismo? Onde? A lagarta comendo a folha, não é? Ela acabando com a planta? A lagarta comendo a folha não seria um tipo de predatismo, herbivoria? E aí nós temos aí o predatismo do pássaro com a lagarta, não é isso? Que seria uma relação... Que seria também um controle, né? Que gera controle. Exatamente. Pessoal, essa questão foi a questão do Prof. Bill, da prova do ano passado, retrasado, ano passado foi a nossa, né? E que, basicamente, ele queria que você entendesse as redes de interações, né? É uma questão que coloca ali a saúde única e ecologia. Daí você tem que saber alguns conceitos de interações ecológicas e serviços ecossistêmicos. Nós temos 2 conceitos que vocês precisam levar para a prova, seja para a ecologia ou para a saúde única, que é chamado processos ecossistêmicos, que são as relações ecológicas, né? E o serviço ecossistêmico. Geralmente, esse serviço ecossistêmico é para o homem. Então, a natureza trabalha para o homem, principalmente com relação à produção de alimentos. Nós temos diversos serviços ecossistêmicos que a gente precisa conservar. Por exemplo, o café. O café, ele depende das abelhas. Então, a abelha, ela faz um serviço ecossistêmico para a gente. E ela faz esse trabalho através do processo de polinização, que é um processo ecossistêmico. Vocês estão compreendendo? Então, aí, nesse caso, nós temos uma relação de parasitismo. Olha, lá vai eu errar também. De predatismo, em que o pássaro, ele faz a predação da lagarta, que a lagarta está praticando herbivoria, que é outro tipo de predação também, né? Então, o que acontece? Quando o pássaro ele se alimenta da lagarta, ele dá possibilidade à planta de se desenvolver. Então, o pássaro ele está fazendo um papel, né, de controlar as pragas para que a planta consiga ali produzir alimento. Que no final o serviço ecossistêmico vai ser qual? Produção de alimento para a gente, né? Então, as relações ecológicas, elas funcionam para manter o ambiente em equilíbrio, né? E isso é falado muito, nesse tipo de situação aí, quando a gente fala do SAF, né? Que é Sistemas Agroflorestais, que basicamente o sentido do sistema agroflorestal é isso. A natureza trabalhar por conta, sem agrotóxicos, sem intervenção, para que ela se autossustente e não falte alimento, que tem ali um serviço ecossistêmico, geralmente relacionado com alimento. Vocês estão conseguindo compreender? Então, tá, vamos lá. Então, nós temos o processo ecossistêmico, que são as relações ecológicas, e o final, nós temos um serviço ecossistêmico, que é aquilo que vai nos favorecer.
Tá? Então, qual que é nessa relação aí que nós temos aí o processo ecossistêmico? Nós temos a relação de predação do pássaro com a lagarta, que não vai matar a planta, né? Então, ele está fazendo um papel de controle biológico. E esse controle vai favorecer que a planta consiga ali fazer alimento para a gente, que no caso é os frutos, né? A produção ali para a gente de alimentos, certo? Então, nós temos aí que entender quais são as interações ecológicas, tá? Qual que é a função dela. O parasitismo também pode fazer um papel ecológico? Sim, né? O parasitismo, ele geralmente prejudica o indivíduo, muitas das vezes leva o indivíduo à morte. Faz parte do controle biológico também, então nem sempre é ruim, né? Então a gente tem que saber principalmente identificar qual que é o processo e qual que é o serviço. O processo é aquilo que está acontecendo ali, as interações ecológicas. E o serviço é aquilo que sobra para a gente, qual que é o papel daquilo para a gente. Certo? Do ser humano. Ok? Alguma dúvida, gente? Passa, Maria do Carmo. Ninguém diz nada. Todo mundo calado. Isso aí, Tudo ok. isso aí é uma outro cenário bem interessante também, que pode acontecer muito. Eu estou aqui em Balsas há algum tempo, e meus pais têm uma fazenda que tem muito caju, né? E o pessoal aqui faz o quê? Depois que o caju, ele alimenta ali tudo, né? Ele cai e junta uma castanha. Então, meu pai juntava um caminhão de castanha, assim, para vender, né? Que aí vende a castanha sem estar torrada. Aí as pessoas compram, vem o pessoal que compra para poder torrar e vender depois, né? E não está mais tendo tanto caju como tinha antes. Não tem. Não tem por quê? Porque não está produzindo. Não está produzindo por quê? Porque as abelhas não estão vindo, né? Ou seja, existe um desencontro temporal por conta dessas mudanças de temperatura. O que acontece? As plantas e os animais, eles têm sensores, e esses sensores são baseados no clima. Por exemplo, como é que os peixes sabem que está na época da piracema? Pela mudança de temperatura da água, né? Como é que as abelhas sabem que está na hora de migrar? Por conta da temperatura. E as plantas, que a gente sabe que as plantas, elas também são guiadas pela temperatura, né? Então, quando há essas mudanças climáticas, ou aumento, ou diminuição, geralmente é aumento, né? Pode acontecer um desencontro temporal. Por exemplo, as flores vêm e as abelhas não vêm. Quando as abelhas vêm, as flores já foram. E aí elas morrem de fome, as folhas não polinizam. E aí acontece o quê? Grande problema, provocando ali uma questão onde a gente entra aí na questão da segurança alimentar, né? Que vai faltar alimento se continuar dessa forma. A gente só pensa no aquecimento global, mas a gente tem que ir mais no fundo, de entender que isso realmente pode acontecer. Né? Faltar alimento por conta da falta de polinização. Né? Certo, gente? Certo. Certo. Beleza. Passa para frente. Aí é um estudo de caso 1, que é da prova também, que fala da Amazônia. Qual é o contexto? Avanço, desmatamento e queimada. E pergunta qual que é a consequência biológica disso. Eu acho que a gente já tem propriedade para responder tranquilamente, né, gente? Deixa eu escolher uma aqui que está na tela. Paula, fala aí, Paula. Paula? Alteração no ciclo do carbono, por exemplo. Sim. Falou um do ambiente, que A mais? perda do habitat. Como? A perda do habitat, né, dentro dos animais. Que mais? E para o ser humano, qual que é Causando o problema? também causando a questão das zoonoses, né, das doenças que esses animais vão precisar saírem desse local, né? Vai chegar na cidade, na área urbana, e vai acontecer o salto, né? Que é o spillover, trazendo esses Exato. patógenos para a população.
Show. Pode citar a questão da perda da biodiversidade? Sim. A gente tem que citar pelo menos 3 coisas, um para cada um. Aí o ser humano vai acabar tendo um contato exagerado. Isso. Aí o ser humano acaba tendo um contato exagerado, né, com esses reservatórios. Exatamente. Esses Então, vocês estão animais que são entendendo mais ou reservatórios. menos como é que funciona, né? Quando eu citar esses 3 argumentos, eu tenho que citar e dizer, e preciso dizer, pontuar que é animal, que é no ambiente, ou fica subentendido? Ou é melhor Não, que você esteja diga, claro? você desenha, você coloca, bota seta. Quanto mais melhor, né? Quanto mais claro. Não use o princípio da parcimônia, viu, gente? Eu me ferrei por Menos é causa disso. mais. Uhum, Bote mais do mais. desse jeito. Ó, Fui na questão de saúde única, você tem que botar a tríade. Olha, no caso de desmatamento, prejudica os animais, o ambiente e o ser humano. Os animais perdem seus habitats, cai a biodiversidade, mexe no ciclo da água, tal, né? E o homem, ele entra em contato com cita, coloca os 3, não deixe de colocar os 3. Tem que Cita, ser você tem que botar. sempre bem claro e citar sempre os 3. Coloque, prejudica a tríade animal, aí você vai dizer, você coloca lá que prejudica os 3, estão interligados, aí você explica, por igual a gente faz uma redação. Primeiro parágrafo é isso, segundo é isso, terceiro é isso, e fecha lá o pensamento. Então, eu tenho aqui na minha mente que eu tenho que analisar e observar o problema da questão, e aí relacionar na tríade esse problema, as consequências. Exatamente. E citar as 3. Não deixe de citar, que eles querem que você entenda, que você entendeu que está interconectado e interdependente. Esses Tá? termos tem que ter, isso. Eu falar que, por exemplo, tá? Caindo a biodiversidade, gerando efeito de borda, provendo com isso o aumento das zoonoses e o salto entre espécies, eu não estou errado, né? Não, de jeito nenhum. Desde que você deixe bem claro as 3 palavras. Tá? Porque às vezes você fica agoniada e fica nervoso, só lembra da biodiversidade, do ciclo, esquece de falar dos animais. Se você não falar dos 3, perdeu. Não perde a questão inteira, mas a essência da saúde única é a tríade, né? Isso. Não pode ser. Então, animal e humana, né? Sempre, Ambiente, animal e humano. Ok, ótimo. Certo? Sabe qual é o meu medo de saúde única? Porque é o seguinte, não é nem essa questão de integração com o meio ambiente, aí tudo bem, tudo tranquilo. Meu medo é a questão ser muito específica na ecologia, que é uma disciplina que eu não estou estudando. Tipo, conceito de serviço ecossistêmico, já ia errar, porque eu não faço nem noção do que seja, entendeu? De virem conceitos bem específicos da ecologia. Então, mas aí a opção que tem de fazer é ou ecologia ou saúde única, né? Que basicamente está interligado. Mas o que eu percebi, né, depois que eu não passei e peguei a prova das pessoas que passaram, que pronto, no caso da dengue, eu falei especificamente de dengue, mas não era o que ele queria. Ele queria que eu fizesse essa relação, que eu não fiz. Né? Eu falei, eu fui infeliz, né? E depois eu percebi isso, que isso que você falou, se eu tivesse pego essa explicação antes, se eu tivesse pego uma resposta anterior, provavelmente eu não teria cometido esse erro. Porque vamos supor que não seja um tema que a gente domine, mas quando a gente coloca a questão dessas palavras-chave, eu acho que a gente já... Não erra, não. Se você não sabe de nada, mas coloca lá as 3 palavras, a trilha... Exatamente, e a gente pelo menos tira 10. Tira, com certeza. Não tem como zerar a prova de saúde única, não. gente. Não, minha nota nem foi ruim saúde única, eu tirei 15. Eu tô falando assim, de a prova, de essa questão de saúde única ser muito específica para ecologia, entendeu? Entendi. Mas o máximo que pode cair com relação ao SAF e os processos ecossistêmicos, serviço ecossistêmico, essa questão da fragmentação, spillover, basicamente é interligado. Não tem muito... Eu não vejo outra situação mais específica, entendeu?
para a saúde única. Ou é a questão do SAF, que já caiu outras vezes, essa questão da fragmentação, que a gente entende que a fragmentação é o desmatamento, as queimadas, né? E acaba que entra no mesmo âmbito. Talvez tu tenha se confundido nessa questão do serviço e processo, né? Só lembrar que processo é dinâmico, são as relações ecológicas, o predatismo, o parasitismo, né? E isso vai trazer um benefício para o ser humano. Lembrando que no SAF, no Serviço Ecossistema, é o benefício para o ser humano, certo? Para nós, qual que é que isso vai trazer para a gente de benefício? Geralmente é a produção de alimento, né? Certo? Sueli, Oi, Tiago. algumas provas de segunda chamada, elas vêm com questões fechadas, né? Aí depende muito de qual assunto vai ser abordado, mas vem questão fechada. Questão fechada que eu digo é assim, ver verdadeiro ou falso, né? Que eles colocam. Até botei um verdadeiro ou falso para vocês brincar aí também. Geralmente vem, é até melhor, né? Porque você... Mas só na segunda chamada, na primeira não. Na primeira as questões são todas abertas, né? Mas na segunda chamada, eu já vi algumas questões abertas, fechadas, aliás. Mas agora, depois da 24? Geralmente, a prova de segunda chamada, ela vem questão fechada que ele fala, é de VOF. Tipo, tu bota VOF e justifica porque tá falso, entendeu? Uhum. Ou então, Isso, repassa, as que tiverem errada, refaça, tipo, né? Onde está o erro, né? Isso, ele pede para justificar. Para cá não teve mais, não. Ele pede para justificativa. Mas acho que de 24 para cá não teve, não. É só questão aberta, depois da reformulação. Não teve a reformulação? Não, a questão fechada que a gente fala é nesse sentido, de ser bem específico mesmo. Mas de VOF eu não vi nenhuma. VOF, no ano passado teve. De que disciplina? De que bloco? Não, é assim, ó. É o VOF. Peraí, é um VOF e elas, geralmente a questão, ela pede, por exemplo, se for falsa, pede para você justificar o porquê que ela é falsa. Então, eu estou entendendo. Eu só não nas vi provas de depois. sala de aula, né? Não de qualificação. Qualificação é tudo aberta. De Depois de 24, que reformulou, eu também não vi, não. Mas tomara que tenha, se tiver. É melhor ainda, porque acho que é mais fácil a gente lembrar Eu também acho. de escrever. Ok. Ok, pode passar, Maria do Carmo. Aí, gente, aí tem a questão das barragens de rejeitos de Minas Gerais e o agrotóxico. Aqui nós temos alguns conceitos. Por exemplo, o que tem de rejeitos na barragem, né? O que são esses rejeitos? Qual que é como é que eu posso falar? O efeito disso nos corpos de água, o que afeta o indivíduo, né? Aí aqui nós temos alguns conceitos bem clássicos de bioacumulação e bioacumulação e biomagnificação trófica, né? Vocês conseguem diferenciar esses conceitos de bioacumulação e biomagnificação? A bioacumulação é que no topo da cadeia ele vai estar com a quantidade maior, né, de contaminantes. Vai passando, né, de nível pelos níveis tróficos, vai percorrendo pelos níveis tróficos. Essa é a bioacumulação, né? A bioacumulação é a nível de indivíduo, certo? Correto? E a biomagnificação é... Qual é outro termo? A bioacumulação é a nível do indivíduo, certo? A biomagnificação é a nível de cadeia alimentar. Todas as cadeias, vai ultrapassando as cadeias. Exatamente. Biomagnificação. Meu nome? Biomagnificação. Magnificação, tá. Bioacumulação. A bioacumulação é do indivíduo e a biomagnificação vai... Tá, agora vamos imaginar uma situação de um rio contaminado, né? E nós somos o topo da cadeia alimentar. Qual é a consequência disso para a gente?
A gente vai estar com maior quantidade desses poluentes no próprio organismo, mais do que os outros. Através da ingestão desses alimentos. Vamos supor que um animal que está ali na margem, ele é uma vaca, por exemplo, que está ali num pasto próximo de um rio contaminado. Vamos botar aqui os animais e o ser humano, né? O rio está morto, né? Ele está contaminado, então morre tudo ali. Mas os animais, às vezes, bebem essa água, vamos dizer, né? O que acontece com esse animal? Ele vai bioacumulando nele, não é isso? E a gente vai e come o animal. Então, a magnificação trófica, a bioacumulação, né, do indivíduo passa para a cadeia, né? Então, nós temos aí a magnificação. Ou seja, é uma cascata de situações que o ambiente ele é agredido e acaba para o ser humano e passa pelos animais. Aí vamos falar de outra situação, vamos falar dos ribeirinhos. Outra coisa, gente, sempre que você puder encaixar os povos tradicionais, bota ele lá, tá? Os quilombolas, os ribeirinhos, os indígenas, que eles são os mais afetados dentro do ambiente. Pode falar, Thaís. Suelen, então a bioacumulação termina levando à biomagnificação. Exatamente. A bioacumulação é a nível de indivíduo. Esses indivíduos fazem parte de uma cadeia alimentar. E ele vai passando e vai acumulando na cadeia. E geralmente quem é mais afetado são os predadores finais, como a gente, o ser humano, entendeu? Então, aí no caso que você deu da água contaminada e da vaca e do homem, seriam várias vacas e vários homens. Aí seria a biomagnificação na população. E se fosse a nível de indivíduo, seria uma bioacumulação. Exatamente. Ok. Vamos lembrar também, por exemplo, a questão dos ribeirinhos, tá? Qual é a consequência para os ribeirinhos, gente, num desastre desse, por exemplo? Eles dependem completamente desse ambiente, eles não se deslocam para outro ambiente, então eles vão ser diretamente impactados, né? A água, alimento, né? A terra, tudo contaminado. Exatamente. Vocês conseguem compreender a dinâmica do que aconteceu com o ambiente e de onde chega, né? Então, os animais nesse rio vão morrer, vão ficar doentes, né? Os animais que vivem nessa margem desse rio também vão adoecer, e os seres humanos também, né? Por conta dos rejeitos que são tóxicos, não é isso? Então, nós temos alguns conceitos de bioacumulação, tem que falar, você entende que aquilo é tóxico, vai acumular nos indivíduos, acumula por quê? Porque nós não temos enzimas que façam digestão dessas coisas, então ele vai ficar acumulado. Se ele não é digerido, ele vai passando na cadeia alimentar, e aí vai prejudicando os indivíduos, né? Suelen, a questão da mineração, né? Exatamente, entre a mineração justamente nessa situação aí, né? Vem sendo citado muito no jornal a questão da mineração. Oi? Microplásticos e os nanoplásticos também aqui? A mineração, nos jornais tem citado muito a questão da mineração em floresta, né? O impacto tem citado muito recentemente. O plástico tem muita coisa no material nosso aí sobre o plástico, né? Porque o plástico ele já foi encontrado na placenta, nos indivíduos, todo o corpo do indivíduo tem plástico, né? Inclusive na placenta, que foi bem interessante falar sobre isso. E o problema do plástico, do microplástico, é que ele é um disruptor endócrino, né? Ou seja, ele muda os ciclos hormonais dos animais. Então, os peixes eles estão diminuindo a fertilidade, né? Os animais estão diminuindo. No ser humano, gente, essas meninas com 9, 10 anos, tudo menstruando, por que será? Porque, na realidade, o microplástico ele é um disruptor endócrino, ou seja, ele mexe com o sistema hormonal. E sem falar que o plástico também ele pode provocar a metilação do DNA, né? Que já é provado também. Ou seja, ele pode provocar aí o silenciamento de alguns genes que talvez possa ali provocar algumas anomalias. Diga,
Hanai. Acho massa esse nome, Hanai. Sueli, eu não entendi a palavra. Oi? Oi? Pode falar, eu não entendi. Gente, eu não entendi. Acho que caiu. Ela caiu. Caiu. Não tinha caído. É disruptor. Voltou. A palavra que você disse. Disruptor endócrino. Desregulador endócrino. Desregulador. Tá bom. Tá? Então, E também tem a questão das superbactérias, né? Porque ele funciona como biofilme, né? Exatamente. Aí tem a questão de estarem muito próximo e tem uma mutação bacteriana, aí surgem as superbactérias. Ele funciona também como também biofilme. O efeito do cavalo de Troia, né? Que fala. Fica cavalo de Troia, exatamente. A minha gente, a gente tem que fechar essa prova. Você está afiado. Mas eu falei assim, o disruptor endócrino, que é o desregulador endócrino, tá, Hanai? A gente pode citar isso com relação aos animais, né? Além deles morrerem, porque confundem o plástico com o alimento, eles se intoxicam ali, tem essa questão do monitoramento por conta do que eles estão perdendo os ciclos reprodutivos por causa dos hormônios que estão sendo modificados por conta do plástico, né? É bem interessante isso, a gente falar do plástico também. Certo? Lembrando que também é a bioacumulação, né? O plástico também promove uma bioacumulação ali, que vai passando de gerações. Agora, vamos falar um pouquinho dos agrotóxicos nordestinos. Eu moro aqui no meio do agro, que tem mais soja do que qualquer outra coisa aqui na cidade. E tem muito problema, muita confusão aqui com o negócio de drone passando, matando as produções alheias, precisa de ver. E qual que é o efeito desses agrotóxicos dentro do conceito de saúde única? Para o ambiente, a contaminação das águas, né? E para nós, contaminar as plantas, a gente ingere essas plantas, né? A questão também da morte dos polinizadores. Certo, agora vamos falar de palavras... alimentar. Exatamente, vamos falar das palavras-chave, tá, gente? Não vamos esquecer das palavras-chave. Vamos lá. O agrotóxico, ele é veneno, certo? Ele é tóxico. Ou seja, ele agride o meio ambiente, agride tudo. Vamos imaginar uma lavoura. Está recebendo agrotóxico ali para matar as pragas, né? Só que ele não mata só praga, ele não vem lá dizendo, vai matar só essa praga, mata tudo quanto é inseto, inclusive as abelhas, né? Que é um grande problema. Além de matar as abelhas, né? Diminui ali a biodiversidade animal, acontece o que mais? E para a gente, isso volta como? Vamos imaginar que o agrotóxico ele é na área rural. Na área rural tem povos tradicionais que moram lá próximo, né? E aí? Qual que é a consequência disso? Lembrando, gente, se você tiver a oportunidade, eles pedem muito para você falar sobre, tá? Essa questão dos povos tradicionais. Se for num ambiente rural, que você vê que é na margem de rio, próximo de ambientes que essas pessoas vivem, que precisam da natureza, a gente precisa falar. Eu lembro que aqui no Maranhão teve muita confusão, porque mais na área de São Luís, o pessoal passou uns drones, né, e destruiu a plantação do vizinho, e por conta de veneno, né, e deu muito problema, muita confusão, e sem falar que a questão da contaminação. Quando chove, esse veneno todinho é varrido para os rios, gente, e acaba que volta para a gente, não tem como. Veneno é veneno, né? Nós estamos envenenados todos os dias, e veneno, mesmo que vá para o tratamento de água, ele não sai, ele vai acumulando na gente. Agora, o que o Prof. Bill quer de imediato, que a gente analise qual é o efeito imediato ali? Qual é a palavra-chave quando a gente fala de agrotóxico? Segurança alimentar. Segurança alimentar, exatamente. Por quê? Que alimento é esse de quantidade que não vai ter qualidade? Eu lembro que alguém comentou comigo que estava assistindo o Globo Rural, né, domingo de manhã, e estava passando uma reportagem sobre morangos. Os morangos grandes, bonitos,
E o senhorzinho estava com a netinha do lado. A netinha pegou o morango, foi botar na boca e ele deu tapa na mão da menina. Não come, já te falei. E a repórter curiosa, não come por quê? Ele falou, tá cheio de agrotóxico, né? Ele se distraiu na reportagem e falou isso. Então, gente, não tem como a gente não ficar pensando nessa questão da saúde única, né? Por isso eu gosto muito desse conteúdo. Tudo que a gente faz na natureza volta para a gente, tudo. Então, jogou veneno, volta para a gente, direto ou indiretamente. Agora, quando você mata as abelhas, o maior crime que tem é matar a abelha. Porque são as polinizadoras, não existe alimento sem abelha. Não existe alimento sem abelha. Então, quando você coloca o veneno, automaticamente você está provocando ali a segurança alimentar. Não uma insegurança, na realidade, tá? Por quê? Porque não é só a gente que depende dos alimentos, os animais também. Né? Os outros animais dependem da natureza, eles comem alimentos da natureza. Se essas abelhas morrem, vai faltar comida, né? Vai faltar comida. E sem falar, gente, também os animais, por exemplo, que se alimentam desses produtos, que bebem a água, que fica também contaminada, todo mundo é prejudicado. E volta para a gente. Tem como, né? Quer falar, Thaís? Não, tá tranquilo. Ótimo. Que bom, que ótimo. Então, podemos passar, né? Ok. Então, vamos lá. Então, é isso, gente. Benefício da abordagem interdisciplinar. A saúde mental, a interação humana com animais reduz o estresse, às vezes aumenta, eu estava estressada, bem rico meu ainda agora. O sedentarismo, né? A vigilância integrada, são algumas palavras-chave, né? A gente consegue identificar alguns maltratos de animais, né? A gente consegue ver essa questão social também. A economia, a prevenção é mais barata do que o tratamento de pandemias, por exemplo, a gente fala da dengue, né? E a conservação, né? Que protege ali o ambiente a medida de saúde pública, a questão da conservação, né? Então, uma dica aqui para o Prof. Bill. Explore a colaboração entre profissionais de diversas áreas, saúde, meio ambiente, veterinária, economia. Potencializa soluções sustentáveis e resilientes para desafios complexos como pandemias e mudanças climáticas. A saúde única tem que lembrar que ela não é só animal, ambiente e humano. É medicina veterinária, é medicina humana, é enfermeiro, é professor, é o vizinho, é todo mundo, é o governo. Gente, você tem tanto argumento. Uma rede de colaboração, né? Uma rede de É uma rede de colaboração. Isso mesmo. Isso mesmo. É isso aí. Uma rede de colaboração. Pode passar, Maria do Carmo. Então, aí aqui nós temos algumas situações, né? Por exemplo, o termo e as definições. A microbiota, que é a diversidade de micro-organismos que vivem nos ambientes. As mutações e adaptações, né? Que são mecanismos que fazem com que esses vírus ali, eles tenham capacidade de promover o spillover, né? Que é salto de gerações. Eles fazem isso porque as mutações acontecem e eles vão tendo capacidade de fazer isso. A patogenicidade, que é a capacidade daquele patógeno provocar doença. E a resistência antimicrobiana também, que é uma coisa interessante que tem no material do Prof. Bill, que também pode ser que caia, que é a questão do uso indiscriminado de antibióticos, né? Que o governo ele tem trabalhado para fazer esse controle em seres humanos, mas não existe, por exemplo, um controle em veterinária, por exemplo. Aqui na região, o pessoal usa antibiótico para engordar porco, né? E ninguém faz nada. O pessoal usa antibiótico para prevenir doenças em galinhas e ninguém faz nada. Suelen, para engordar o quê, Suelen? Engordar suínos, eles usam antibióticos. Essas granjas tudo usam. Inclusive, eu tinha um aluno que, quando eu fui falar do assunto sobre frangos, crescimento dos frangos em sala de aula, a gente estava comentando e tal, e ele disse, ele trabalha numa produção, e ele disse assim, que eles são 5 injeções
de anti-inflamatórios e antibióticos. A gente vai engordar pouco, né? Não, os frangos, eles têm 45 dias para chegar no peso ideal para bater. Então, eles tomam 5 vacinas, sendo 2 antibióticos e 2 anti-inflamatórios. E depois esse acúmulo de antibiótico, anti-inflamatório, etc e tal, vai estar dentro do organismo da pessoa. Então, não é só o escape, né, o gatilho hormonal, ele não acontece só porque o animal está ingerindo hormônios também na alimentação, mas também pelo excesso de anti-inflamatórios e antibióticos que ele acaba trazendo para nós. Né? E aí uma outra coisa que diz lá no artigo, né, da questão dos antimicrobianos que são usados nas grandes, não só na agricultura, mas também na produção de animal. A palavra de ganho de peso lá é ganho produtivo que tem lá. Eles colocam, e aí não é só em porco, né? Em suínos, em bovinos, eles usam não só para prevenir, mas também para esse ganho produtivo, para provocar o crescimento do animal. Exatamente. Aí, qual que é a consequência desse uso de antibiótico indiscriminado? É que as bactérias elas vão assumindo resistência, né? E aí, o que acontece? Fica complicado, né? Para a gente poder combater doenças. Estava vendo, até conversando com meus alunos, que a galera está fazendo pesquisa, né? Os cientistas fazendo pesquisa do gelo, que está descongelando, né? As calotas, eles estão pegando amostras de gelo para já se antecipar as bactérias que tem lá, que elas vão sair, né? Elas vão ser liberadas. E tem bactérias com alto teor patógeno. Ou seja, tem muita coisa por aí com esse aquecimento global, né? E as bactérias, assim, quando elas são resistentes, fica complicado, né? Para poder combater, muita gente morre, muitos animais morrem. Então, e a gente está fazendo isso, elas ficarem resistentes, né? Que nós vamos selecionando ali aquelas bactérias resistentes, elas vão se aprimorando. E aí é uma grande consequência. Então, num caso de mitigação, o que a gente poderia colocar na questão sobre, por exemplo, resistência microbiana? Levando em consideração o meio ambiente, os animais e o ser humano. Eu acho que, acima de tudo, políticas públicas, né, que façam o controle desse uso indiscriminado, não só em humanos, mas em animais. E qual que é a consequência disso para o ambiente? A consequência para o ambiente seria o efeito de borda e separar, como é que é quando separa a divisão de biotas, a diminuição de biotas, né? Gente, não tem bactéria, não é só nos seres vivos, tem bactéria no solo, tem bactéria em todo canto. As bactérias, elas conseguem pegar, vão ficando resistentes, vai criando mutações. Exatamente. Elas vão para o solo, são carregadas pela água, e aí se espalha essas bactérias resistentes, né? Provocam doenças em animais, plantas, enfim. É assim, aí nós temos que falar também, nesse caso, por exemplo, ter a comunicação entre os animais, por exemplo, os veterinários precisam se comunicar com os médicos, tem que ter mais essa junção, essa interconexão entre os ambientes, entendeu? Entre as medicinas, precisa se comunicar. Os veterinários, enquanto os seres humanos são controlados, os veterinários fazem a merda de sair colocando antibiótico para todo canto. E a resistência não é só no ser humano também, não. A gente sabe que tem o spillover, né? Então, tem que ter esse cuidado maior, uma cobrança maior, uma política, uma educação melhor. E a outra coisa também que fala lá no artigo é do descarte incorreto, né? Faz o controle para não fazer o uso profilático nos humanos, mas os hospitais, muitas vezes, principalmente quando o medicamento vence, faz o descarte incorreto. Então, também é uma outra coisa que precisa estar atento nesse descarte por conta da contaminação do solo. Eu queria só perguntar qual é a palavra que falou quando falou na agropecuária e que eu perdi a palavra, tentei... É o ganho produtivo? Como? Ganho produtivo. Ganho produtivo. Obrigada. É porque eles querem sempre garantir uma produção maior, né? Independente do que cause.
Exatamente. Ele quer lucro, lucro e lucro e lucro, né? Passa, Maria do Carmo. Então, nós temos algumas palavras-chave, né? Interações ecológicas, né? A base dos processos ecossistêmicos, predação, polinização, parasitismo, são processos ecossistêmicos, tá, gente? A polinização é um processo ecossistêmico das abelhas aí, que no final o serviço ecossistêmico é o alimento. A predação, no caso lá do pássaro também, tem como serviço ecossistêmico a produção de alimento, né? E nós temos outro termo-chave, é o antro, né? Antropogênico, ações antropogênicas, ações humanas. Ao invés de colocar ação humana, vamos usar a palavra mais técnicas, né? Mestrado. Sustentabilidade, que é a estratégia primária de prevenção de doenças, né? Ou seja, a gente tem que se antecipar a elas, a gente tem que entender, a gente tem que conhecer, a ciência tem que trabalhar para poder se antecipar às doenças, né? Uma coisa bem interessante é na Covid, por exemplo, o homem já tinha se antecipado, já sabia mais ou menos como é que ia resolver, por isso que a vacina saiu tão rápido, né? Saiu atropelando tudo e a vacina se antecipou, porque já tinha conhecimento. Então, o conhecimento, gente, ele é muito importante, principalmente nas áreas de tecnologia, né? Aí nós temos aí uma visão holística, que é a visão do todo, não apenas de parte. Nós não podemos trabalhar falando de um só, nós temos que trabalhar falando de um todo, correto? Essas 4 palavras-chave eu poderia encaixar, acho que em qualquer temática, né? Basicamente. Uhum. Tem que ser esperta. A saúde única, gente, dá para você fazer tanta coisa. A minha prova eu escrevia 2 páginas na lateral e eu queria escrever mais, mas não tinha mais lugar. Mas todas as palavras-chave que estavam na minha borracha eu botei. Vou comprar uma borracha bem grande. Que tamanho era essa borracha, gente do Ô, céu? Rosângela, a gente deixa no banheiro lá as palavras-chave grudadas. Aí Eu põe no banheiro para lembrar. preciso. Vamos botar, minha gente, que todo mundo usa. A gente vai fazer no mesmo lugar. Preciso. Boa ideia. Combinada. Para levar para a prova. Olha, Maria do Carmo, nós não usamos essa técnica do banheiro, Maria do Carmo. Não Tá acredito. Só da borracha. Passa aí, Maria do Carmo. Então, assim, ó, qual que é quando a gente fala de educação ambiental no foco pedagógico, já que o Prof. Bill, ele forma professores do ensino médio, né? Então, a gente tem que saber mapear as redes, por exemplo, entender os problemas locais ali e demonstrar os impactos ambientais, né? E analisar esses impactos, por exemplo, com relação ao lixo e à dengue, por exemplo, né? Olha, foi bem aqui que a gente falou, Maria do Carmo, nesse slide bem aqui, que a gente falou do lixo da dengue e depois ele caiu lá na prova, né? Por exemplo, qual é a relação do lixo com a dengue, né? A criancinha está brincando, joga uma sacola no quintal. Qual é a relação desse lixo com a dengue, né? Tudo vira local para eles proliferar, né? Então, na realidade, o objetivo dessas provas é você demonstrar que a educação ambiental não é apenas preservar, é uma questão de sobrevivência, saúde pública, você tem que antecipar, você tem que conhecer, você tem que saber resolver, tem que saber conectar, interligar, interconectar os setores, as escolas, a política, os professores, o cidadão, o menino de rua, tudo. Tá? É isso. Pode passar, Maria do Carmo. Nós temos que mudar como indivíduo para podermos mudar o planeta, transformar o ego para o eco. A saúde única não é apenas um conceito acadêmico, é uma estratégia de sobrevivência. Ao responder, sempre fale humano, animal e ambiente. Gente, se vocês responderem essa prova e não botar humano, animal e ambiente, eu vou pegar vocês, viu? Mas você sabe que tem a cara avaliador que tu bota humano, animal e ambiente, mas você não escreve que isso é uma tríade, eles desconsideram? Aí a gente faz o quê? Entra lá com o recurso.
Meu recurso de saúde única, eles responderam assim, que eu demonstrei total desconhecimento sobre o assunto. Aí eu fiquei tão constrangido quando eu li, eu fiquei mal no recurso. Então, eu Porque acho que é o mesmo. eu precisava de 1,2, tinha gente de minha turma que precisava de 14 pontos e conseguiu. 14, 5, eu era o que precisava menos. Aí na resposta de saúde única, a resposta foi, sua resposta, eles colocaram mais ou menos assim, que eu tinha escrevido um recurso, só que não era aquilo que eu tinha colocado na prova. Aí finalizaram falando, o aluno demonstra um total desconhecimento sobre o tema. O que eu achei um absurdo, porque eu tirei 15 na questão que valia 20. Então como é que eu tenho total desconhecimento sobre o tema? Eu fiquei malzão quando eu li esse recurso. É muito incoerente, né? Tu é doido. Mas é assim, eu acho que foi o mesmo, então, de saúde única, o meu e o seu, viu? Porque eu escrevi lá, no momento eu escrevi, o mosquito se reproduz em área parada. Em vez de colocar água parada, eu tive um erro de grafia. Em vez de água, eu botei área. E aí ele colocou, a aluna não tem conhecimento de como o mosquito se reproduz, dizendo que ele se reproduz em área parada, não em água parada. Mostra total falta de compreensão. Foi assim mesmo também comigo. A gente via nitidamente que era uma pessoa que não estava num bom dia e sei lá, eu fiquei muito mal por causa do recurso. Também, porque não passar, tudo bem. Mas não precisava. Não precisava. A pessoa já está humilhada. Aí passar. Ainda ser esculachada demais, né? Eita, pessoal, também passei por uma situação parecida. Eu fiquei com 54,85 e eu não consegui. Os recursos e as justificativas foram nesse nível. É assim mesmo. Também fiquei com 54,8. O meu foi 54,85. Faltava pouco. Teve pessoas na sala que precisavam bem mais e conseguiram os recursos. Eu não consegui. Eu era o que menos precisava da minha turma. Aumentou só 25 décimos. Meu aumentou meio ponto. Pois foi bem parecido. O meu aumentou um ponto e meio em ecologia e só. E mais nenhum que eu entrei com recurso. Então, tá. Eu queria falar, só para a gente completar esse conteúdo rapidinho. Maria do Carmo, tu não tem um tempinho para botar só o último, só aquele slide da última prova? A Jane estava com a mão levantada, Suelen. Pode falar, querida. Suelen, qual é o nome do arquivo? Porque eu abri todos. Deixa eu ver aqui como é que é, peraí. Deixa eu ver aqui no WhatsApp. Eu acho que eu achei. É o último. Só para a gente falar um pouquinho bem que da dengue, rapidinho, que foi a última questão, só para a gente... Acho que a gente já falou de basicamente tudo, né? Falando do plástico, falando das zoonoses. Eu acredito, sim, que essa questão do clima está muito pertinente, né? Então, é bom a gente estar sempre falando sobre os possíveis cenários, né? Do que pode estar acontecendo. E o Prof. Bill, ele tem que trabalhar essa questão dessa coisa do dia a dia, né? De conteúdos que a gente pode conectar com nossos alunos. E a pandemia, a epidemia mais atual é a dengue, ainda, né? Pelo menos aqui na minha região ainda tem muita gente pegando dengue. Pode passar, Maria do Carmo, mas rapidinho esse. Então, aqui nós temos o principal que eles estavam querendo, é que a gente fez essa conexão da questão do nosso papel, o papel da escola, né? Como resolvedor. Tem alguém com o microfone aberto, está dando interferência. Acho que é a Lourdes que está chiando. Obrigada, Lourdes. Então, qual que é o cenário que tinha lá na prova? Que a maior epidemia de dengue no Brasil foi em 2024, cerca de 1,6 milhões de casos foram notificados, então é uma coisa bem atual, né? Então, ele queria que a gente pegasse esse cenário e colocasse uma conexão. Lá na questão, ele botou o desenho, a sociedade, a saúde, o ambiente e a escola. Tudo conectado, tudo com faixa, um ligando para o outro. Ficou muito fácil, né? Então, qual que é o papel estratégico da escola, né?
para combater essa questão da dengue, não é isso? Então, é algo que a gente tem que conectar, né? Pode passar, Maria do Carmo, só para a gente comentar. Então, mais uma vez, lembrando da tríade, né? Ambiente, humano e animal, a saúde única. A abordagem integrada, a abordagem é interconectada, a abordagem é interdependente, tá? Bota na borracha. Não dá para... São indissociáveis, né? Você pode colocar, são palavras que amarram essa questão dessa tríade, né? Humano, ambiente e animal. Certo? Passa, Maria do Carmo. Qual é o desafio? A epidemia da dengue poderia ser explicada por meio de interconexões entre saúde, ambiente, animal e humano? Ela estava perguntando isso, né? Pode ser explicada? Gente, a gente tem que imaginar o que é a dengue. A dengue é uma zoonose, né? Provocada por um mosquito Aedes aegypti, que ele se prolifera em água parada, no lixo, né? As pessoas não cuidam, então as pessoas adoecem, o ambiente fica sujo. Então, a gente tem uma conexão. Nós podemos falar também que ações humanas em derrubada, queimada, aumenta o aquecimento global. Esse aquecimento global dá mais chances para esses animais proliferar, já que eles são insetos de regiões tropicais, de ambiente quente. Quanto mais quente, mais aumenta o ciclo dele acelera. Então, tem toda essa questão para se falar aí, né? E a gente também poderia falar aí de forma... que o ser humano é afetado e que a gente também pode resolver com educação, né? Tendo conhecimento, com uma política pública. Nós poderíamos falar também que as escolas têm um papel fundamental, né? Nesse combate com a conscientização. Enfim, são diversas situações que a gente poderia colocar aí dentro desse sentido. Mas era mais na questão mesmo de você falar das ações do homem que levam ao aumento da epidemia de dengue, né? Que a gente sabe muito bem quais são as medidas profiláticas, né? Vocês querem falar alguma coisa? Isso, ela. Fala, Maria. Sobre essa... Então, é um forte indício que venha mais uma vez sobre dengue também nessa prova, porque é um assunto que é tão recorrente, tão atual, né? Eu acredito que possa vir alguma coisa nesse sentido. De aquecimento global. Fala, Maria. É só ter cuidado, gente, que o inseto, ele é o vetor transmissor. A doença é causada por um vírus, é uma virose. Exatamente. Então, e lembrar que essa muriçoca, aí sim, ela é parasita, se a gente considerar ela roubando o alimento da gente. E lembrando que ela quer animal de sangue quente. E se o ambiente onde ela coleta de um animal silvestre está sendo destruído, obviamente ela vai procurar outro canto. E isso pode chegar aos ambientes urbanos. E aí, obviamente, animais, entre os quais o homem, eles vão funcionar como alvo. E aí ela pode transmitir essa doença. E a muriçoca, que é o ambiente para reproduzir. Ora, se a muriçoca reproduz, aumentando a quantidade de muriçoca, aumenta a quantidade de organismos contaminantes, de vetores transmissores da doença. Então, sempre conectar isso. A muriçoca que reproduz em ambiente e a água parada... O Aedes aegypti, né? Isso. Essa muriçoca, ela quer esse ambiente, ela reproduzindo e aumentando em quantidade, obviamente aumenta o número de organismos que vão roubar sangue, e obviamente esse sangue pode estar contaminado, então a doença entra realmente uma epidemia. Inclusive já é endêmica, né, em alguns estados aí. E o grande desvendar disso tudo seria terminar falando que a educação, a campanhas com campanhas de alerta e de conscientização, né? E a interface entre
as redes de saúde seria a principal saída, né? Essa é uma ideia bem forte, falar dessa conexão com a escola, como o Suelen disse, é muito forte, tem que ser explorada, a gente tem que mostrar que a gente conhece. Na questão que caiu para a gente, se vocês lembram, ele perguntava o que fazia a gente saber que estava tendo aumento. Era porque tinham muitas espécimes em fases de reprodução. Então, se tinha muito indivíduo em fase reprodutora, obviamente haveria o crescimento dessa população, o número de indivíduos aumentaria, o número de agentes transmissores da doença, consequentemente, aumentaria e, portanto, o número de indivíduos que poderiam ser contaminados iria aumentar. Então, era uma relação diretamente proporcional. A ideia da escola é, olha, a gente tem que usar o repelente, a escola como um ambiente educador de medidas profiláticas, mostrar o que a gente teria que fazer, que não adianta eu combater a muriçoca na minha casa, se na casa do vizinho ela não está sendo combatida. Então, essa ideia realmente de propagação de informação apropriada para medida profilática. Então, passa, Maria do Carmo. Então, aí nós temos aí a ação antrópica, né? Dentro dessa cadeia de situação. Por exemplo, a urbanização desordenada, desmatamento, o lixo, né? Os gases do efeito estufa, que provocam aquecimento global. Então, são diversas situações que a gente pode colocar como ação do homem, né? Qual que é a alteração ambiental? Onde que o ambiente sofre? Então, nós temos aí as mudanças climáticas, né? Aumentar a temperatura global, por conta do efeito estufa, né? E chuvas demais também, aumenta as chuvas, que dá mais possibilidade de ter água parada. E o vetor sofre impacto. Nesse caso, para ele é positivo, que ele tem mais chance de sobrevivência. Para a gente que é ruim, né? Que a gente pode pegar as doenças aí provocadas, veiculadas por ele, né? Como a Maria do Carmo deixou bem claro, ele é um vetor, né? Ele veicula a doença, ele não é não é ele que provoca a doença, ele é um vetor, ele carrega aquele vírus ali, né? Aqueles vírus que não são. E aí, todo esse impacto dá diversas situações problemáticas para a sociedade. Os hospitais ficam com muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, as escolas, né? A gente fica com problemas na família, porque dificilmente escapa alguém da família nesses problemas de saúde provocados durante essas endemias, né? Então, a gente tem diversos problemas para resolver. E aí, a gente tem que falar também de como que a gente pode mitigar tudo isso, né? Como é que a gente pode se antecipar tudo isso? Na realidade, tem que ter conhecimento, tem que investir em saúde pública, o governo tem que agir, tem que ter campanha, tem que o professor falar na escola, os médicos têm que se comunicar, têm que achar protocolos mais adequados para resolver esse problema, os enfermeiros têm que... Enfim, é um conjunto, a sociedade toda entra de mãos dadas para poder resolver esse problema, né? Certo, gente? Passa, Maria do Carmo. Então, aí isso é basicamente o gabarito, né? O que é que ele colocava ali como pontuação, né? Então, a regra de ouro, não basta citar a dengue. O examinador exige sistêmico, ou seja, o lixo gera aumento de vetor, que provoca o colapso do SUS, ele quer que se conecte tudo as consequências, né? Não é só falar da dengue. A colega falou da dengue e achou que estava arrasando e acabar não foi, né? Porque, na verdade, ele quer a conexão. Foi a minha situação. Eu jurava que estava abalando. A minha também, me lasquei. E falei tanto da dengue, das políticas públicas, mas realmente eu não cheguei a fazer essa correlação dessa tríade mesmo. Eu também não. E aí eu peguei muito nisso. Por isso que eu nem recorri. Quando eu peguei a resposta que o pessoal tirou 20, 19, e comparei com a minha, eu vi o que é que eu não tinha abordado. Aí eu nem recorri também. Porque eu ia aumentar pouco, eu não ia atingir os pontos, aí
Vamos focar na Eu segunda chance. Mas eles me zeraram. Mas eu coloquei eu não botei a palavra tríade, mas eu botei as três. Eu falei da interconexão separadamente. Eu falei eu falei que eu sabia, porque eu trabalho muito, eu dou aula muito no curso de análise clínica. Então a gente fala muito disso. E eu falei como eu estivesse dando aula lá no curso de análise clínica de imunologia. E eles me zeraram a questão. Zeraram a questão? Zeraram a minha questão. E eu dou Zerou? aula de Como zerou a tua questão? Minha nossa. Eu tirei 6. Imunologia. Eu não tirei nenhum ponto, eu tirei 0. Como? Não existe isso, não? Sim, sim. E aí, assim, eu recorri e no recurso eles não escreveram uma linha. Eles só falaram que não iriam alterar. Escreveram assim, inalterável. Não ia alterar? O colega disse que na questão dele botaram lá que ele não tinha conhecimento. Bom, a pessoa que corrigiu a minha estava tão mal-humorada que nem isso ele botou. Ele simplesmente... Meu Deus do céu. Misericórdia, tomara que sejam outros corretores. Eu vi isso nas todas as provas de saúde única. O pessoal que entrou com recurso, a gente via que as respostas eram ríspidas, que as outras disciplinas não eram. Por exemplo, eu ganhei pontos em biologia molecular, que não tinha nem como eu ganhar nada, e eles me deram alguma coisa, evolução. Mas saúde única, a gente via que o jeito da resposta deles era bem ríspido. Credo. Nossa, que péssimo. Que pena, gente, que pena. Agora, zerar foi absurdo, né? Zerar. Não existe isso, não existe isso, não existe zerar, gente, é absurdo. Uma coisa que no dela eles botaram 0,2 ou 2, uma coisa assim. Aí ela entrou com recurso e também e faltava pouco para ela e também não deram nada, nenhum, simplesmente nem responderam. Mas assim, ó, quando eu olhei do 0, vocês não sabem o choque que eu levei. Gente, eu enchi 2 páginas completas, de cima a baixo. Tem lógica, não. Eu acho que eles procuram as palavras-chave também. E aí vão ligando. Eu vou meter palavra-chave para cima, agora ver. Fala, Jane. Então, boa noite. Eu estou falando aqui de Floripa, aqui de Florianópolis. E eu estou tentando falar, mas essa mulherada não para de falar. Então, nessa questão ali da saúde única, eu também fiquei assim, ó, triste, tá? Muito triste, porque quando eu fiz essa disciplina aqui na UFSC, aqui em Floripa, foi maravilhoso, foi muito bem assimilada, absorvida, até porque aqui a gente convive diariamente com algumas coisas que iam sendo comentadas, essa questão dos oceanos, a nossa contaminação que a gente tem aqui, muito esgoto, né, no mar e tal, nas praias aqui em Floripa, principalmente. E aí, lá no momento da prova, da qualificação, eu fiz assim, foi uma dissertativa assim, muito boa, enchi a folha, né, aquela página. Mas o corretor, fiquei assim, bem triste, porque eu tenho certeza que daria mais a pontuação. Aí entrei com recurso, e mesmo entrando com recurso, eu consegui agarir só 0,2, além do que eu já tinha feito. Então, me deixou triste, mas eu vou tentar novamente a saúde única, porque vocês me animaram. Vocês me animaram, me botaram pilha, então eu acho que eu vou escolher a saúde única novamente para fazer na qualificação aqui de segunda chamada. Bora, Jane, vamos lá, vamos mostrar para eles que nós sabe. Eita, Maria do Conseguiram Carmo, me ouvir? Graças a Deus nós passamos. O congresso vai ser pertinho de Santa Catarina, né? Isso, vai ser em Curitiba, no Paraná, mas é 300 quilômetros daqui. A minha irmã caçula mora em Florianópolis. Nós estamos aqui, eu e a Jane estamos aqui em Florianópolis. Eu vou de Curitiba, eu vou dar um pulinho por aí. Eu e a Haná estamos aqui em Floripa. Olha aí, quem sabe a gente não se vê pessoalmente, né?
Que eu Eu tô vou tentando do congresso, eu quero dar um pulinho aí para me visitar minha irmã, que ela está morando agora recente. E dar só eu ela quero marido. ver se eu vou para esse congresso apresentar alguma coisa. Vamos ver se eu vou. Eu estou tentando convencer a Jane, mas a Jane não quer escrever comigo. Pega a asa de Não, vocês e mas tu coloca. sabe que até lá a Jane sai convencido. Vou passar aí mais do carro, acho que acabou, né? Tem mais slide? Ah, já tem a letra B. O desafio da intersetora. Meu Deus, não sai não. Tá aí, ó. Utiliza os elementos que compõem a figura 1, que tinha lá comunicação, colaboração, coordenação, desenvolvimento de capacidade, saúde única, né? Que era para você olhar o esquema que tinha na prova e descrever ali né, os controles, prevenção, as abordagens, né? Como é que resolve o problema, a integração, a interdisciplinaridade, né? Basicamente, eles queriam que você colocasse toda essa questão que a gente já falou, né? De você unir todas as forças para entender o problema. Primeiro, você tem que antecipar ele, né? A prevenção. É melhor prevenir do que remediar. Mas aí, como é que previne? E se acontecer, quais são as consequências? Como é que a gente faz para poder, pelo menos, amenizar, mitigar a palavra, né? Da botânica, não, da ecologia que fala, né? Mitigar os problemas. É isso? Basicamente. Passa, Maria do Carmo. Então, nós temos aí a questão da coordenação, da gestão integrada dos recursos e esforços, né? Saúde, educação, medicina, setor público, biotecnologia, né? Colaboração entre os setores, todo mundo junto, público, privado, hospital, escola, clínicas, né? Aí nós temos aí a questão da urbanização, do urbanismo, que também está conectada, né? As áreas... O que está escrito aí, meu Deus? Tá. Saiu as palavras em outra língua, né? Comunicação e mensagem clara à população. Essa questão no caso da dengue em si, acho que o mais eficaz é a campanha, né, gente? Por exemplo, principalmente nas escolas, inclusive, quanto menores as crianças, melhor. Que as crianças, quando elas são menores, quem trabalha no fundamental sabe, que elas conseguem levar e internalizar mais essa questão da conscientização, né? Os mais velhos já estão calejados, não ligam mais tanto, assim, né? A gente tenta fazer as campanhas na escola, resolve mais com as crianças. Mas, no geral, a solução é essa, é a gente entender que não é um problema só de hospital, é um problema de todos, da nossa casa, do nosso vizinho, da escola, né? Do hospital também, de todo mundo junto, todo mundo interagindo, público, privado, escola, o serviço público, os médicos, os veterinários, o pessoal da vigilância, o pessoal da epidemiologia. Então, todo mundo junto, trabalhando, levando informações, né, tentando fazer com que a população compreenda que é uma solução para todos e todos devem ajudar, né? Então, basicamente, a resposta estava nessa conexão, você colocar as palavras-chave e conectar de fato para tentar resolver o problema, né? Vai passar, Maria. Então, com relação aos setores, né? Ciência, saúde, trabalhar com tecnologia, gente, vacina, né? Que nós temos a vacina da dengue aí. Também é interessante a gente falar que trabalha com a tecnologia, né? Questão também do poder público trabalhando no saneamento para diminuir o lixo, coleta de lixo adequado, tudo isso se resolve, né? E, principalmente, campanhas. Pegar os públicos, né, do Instagram, da televisão, cartaz, escola, informação. Né? Informação é a chave. Então, nós temos aí, o gabarito basicamente era isso, né? Você colocou lá a necessidade... Olha só o que eles querem. Integração, as palavras-chave. Interação, atuação integrada, mobilizar vários setores, colocar saúde, urbanismo, educação. Se você tem que saber colocar todo mundo junto ali. Se você fizer isso, você consegue ganhar, né? A questão.
O desafio das evidências. Aí, lá nessa questão, tinha os gráficos mostrando que quanto mais quente, mais o mosquito se desenvolve, né? Era mais questão de interpretação mesmo. Você descrever ali sobre o gráfico, estava claramente mostrando que quanto mais quente, mais eles conseguiam se desenvolver, né? Passa, Maria. Então, cenário frio desenvolve pouco, cenário quente, ao tanto que eleva, né, o ciclo do mosquito, que é o vetor, em tempos quentes. Então, quanto mais quente, mais ele se desenvolve. E é tudo, gente, é a larva, é a pupa, todo ele se desenvolve mais rápido no calor. Não é só... Né? Então, o ciclo dele se acelera muito. Então, quanto mais quente, mais mosquito, mais chances do indivíduo adoecer, né? Passa, Maria. Então, é isso, e aqui gente. em Teresina, Suelen, e aqui em Teresina, essa semana, estava passando a reportagem, os casos de dengue aumentaram drasticamente agora. E aqui o período está assim, já parece que nós já estamos no BR, ó, bro. Está dando uma amostra do que nós vamos ter, sabe? Em setembro, outubro, novembro. Bem quente mesmo. Maria. Pois é. Então, gente, a conclusão epidemiológica é essa. Qual é o fato biológico, né? Os mosquitos, eles se proliferam mais durante altas temperaturas. Qual é o impacto disso para a saúde? Maior velocidade de desenvolvimento dos indivíduos, maior proliferação de vetor adulto, maior infecção, maior lotação em hospital, mais gente doente, mais problema, mais preocupação. Né? Fora as outras doenças que tem no dia a dia, se você vai numa UPA dessa hoje, é cheio de gente doente. Agora, aqui na minha cidade, tá poeira que tu limpa a casa de manhã, quando dá de manhã e pouco, já tá só a poeira de novo. Vento que parece que eu tô na praia. Porque não tem cobertura vegetal, é só vento só. E aí, assim, as pessoas começam a adoecer, de problema respiratório e tudo. E aí ainda tem a dengue, então fica super lotado os hospitais, é coisa de louco, né? Então, isso traz prejuízo para todo mundo. Prejuízo financeiro para a gente também, que vem dos nossos impostos, né? Isso aí. Então, e aí, gente... uma pessoa, de repente, não está com bem, é internado ou vai no hospital por causa de outra coisa, né? E acaba pegando a dengue, né? A minha irmã, ela saiu aqui em Floripa. E ela pegou. Uma pessoa com dengue, o mosquitinho vai lá, pica o outro e vai transmitindo, né? E a internação agora aqui, ao menos no sul, é assim, ó. Interna até para cirurgia. Interna e já tem alta no mesmo dia. Depois da cirurgia, no mesmo dia. Não tem, é muita gente para pôr leite de hospital, é privado, público. Não tem. Nós temos um problema sério no Brasil. Então é isso, gente. Passa, Maria do Carmo. Palavras-chave, né? Relação causa-efeito. Ação antrópica, aumenta o clima, aumenta a proliferação, provoca colapso, né? Pensamento sistêmico, Rapaz, não consigo falar essa palavra, gente. Não consigo falar, vocês acreditam? Fala aí, Maria do Carmo, tu que é boa de linguagem. Intersetorialidade. Gente, minha língua é a conexão entre os setores, educacional, saúde. Exatamente, mas minha língua não vai. Então, a colaboração, sociedade, né? E aí nós temos também o letramento de dados, você sabe bem interpretar dados, né? Mesmo que você é ruim de gráfico, mas você sabe que você ia conseguir desenrolar, aumentou a temperatura, o mosquito aumenta, ele é tropical, está aqui mostrando, vai lá no gráfico, né? Não tinha como errar essa questão do gráfico, por conta do gráfico, né? Diferente daquela questão de fisiologia que eu esqueci de fazer a porcentagem do gráfico, né? Então, gente, é isso. A saúde única exige pensamento sistêmico. Eu acredito que vocês hoje dão uma clareada assim, na ideia, né? Basicamente, o que eles querem? Conectar a tríade, a interconexão. Ajudou muito. Intersetorialidade, aí, falei. Não conseguiu. Colaboração, é porque eu não estava lendo, que se eu ler eu não consigo, tem que falar sem ler.
Colaboração, sociedade, todo mundo junto, saúde, educação, poder público, privado, né? Médico veterinário, enfermeira, pessoal que trabalha na epidemiologia, pessoal que trabalha na agência de saúde, todo mundo junto para resolver os abacaxi para evitar doenças, né? Cobrar também a população com relação a gente tem que colocar ali com relação ao desmatamento, ter mais vigilância, mais leis mais duras, não tem pessoal para fiscalizar, né? É a questão também dos antibióticos, do plástico, tem que ter alguma solução para resolver tudo isso, né? Senão o mundo vai levar a gente tudo para o buraco, né? Acho que acabou, né, Maria do Carmo? Tem mais algum slide aí? Deve ter uma frase bem bonita agora. Não, é o último slide esse. Ele não botou uma frasezinha, porque ele tá com preguiça. Viu? Gente, eu acho que é isso, né? Obrigado pela atenção de vocês. A gente vai ver aí se consegue... Obrigada a vocês, meninas. Muito obrigada. De repente, alguém se voluntaria aí para dar um